Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu tenho o prazer de conversar com o conselheiro na Delegação Permanente do Brasil para a Conferência do Desarmamento, Cláudio Leopoldino. Muito obrigado, Cláudio, por conversar conosco. Muito obrigado pelo convite. Cláudio, nosso tema hoje é uma corrida armamentista no espaço, um tema de grande preocupação nas relações internacionais e dentro das discussões sobre desarmamento aqui na ONU, que inclusive estão acontecendo nesse final de ano, uma das prioridades é impedir que haja uma corrida armamentista no espaço. Considerando os avanços mais recentes em tecnologias espaciais, de que tipo de armamento a gente está falando? Quais são as preocupações em relação ao tipo de armamento que poderia ser colocado no espaço sideral? Bom, essa discussão já se arrasta há mais de 4 décadas dentro das Nações Unidas e no início era muito focada na possibilidade, no risco de uma corrida armamentista no espaço exterior e na prevenção desse risco. Hoje já há quem diga que essa corrida já está em curso. E a razão pela qual esse desencontro de entendimentos é que é muito difícil chegar a um entendimento comum sobre o que constitui uma arma no espaço, né? Há algumas possibilidades que são incontestes, por exemplo, armas antissatélite, que são mísseis basicamente disparados da superfície terrestre que podem atingir satélites no espaço e destruí-los fisicamente, né? É o que se chama de arma cinética, porque ela depende da energia cinética para provocar essa destruição. Há outras formas de interferência com objetos espaciais que não são cinéticas, que não dependem da destruição física, que seriam, por exemplo, dispositivos em terra ou orbitais capazes de interferir com o funcionamento de satélites. Essa interferência pode ser eletromagnética para impedir a comunicação entre o satélite e sua estação de controle, a transmissão de dados de um lado e de outro. E pode ser também uma interferência física por meio de atuadores. São um satélite que interfere fisicamente com o outro e o muda de órbita, né? Ou pode ser também, podem ser armas a partir que atacam alvos na Terra a partir do espaço. Então todos esses vetores terra-espaço, espaço-espaço, espaço-terra são as possibilidades que existem do ponto de vista técnico para o desenvolvimento de armas no espaço. Até hoje não houve emprego de armas antissatélite em situação real. Elas até hoje foram apenas testadas, né? Mas há suspeitas de que já existam armas menos agressivas, ou no sentido cinético de destruição física, já em órbita no espaço exterior. Há quem afirme isso. É ainda impossível dizer com absoluta certeza, mas felizmente ainda essa corrida armamentista, se ela existe, ela ainda está nos seus estágios iniciais e ainda há uma esperança de que por meio de processos multilaterais ela possa ser contida. Sem dúvida, e a gente quer tratar justamente disso, mas só para esclarecer, o nível tecnológico hoje já permite, por exemplo, colocar armas de destruição em massa, como armas nucleares no espaço? Isso é uma possibilidade técnica que já existe há muito tempo, né? Ela, felizmente, foi contida por conta justamente de processos multilaterais. Teoricamente não é muito complicado colocar uma arma nuclear no espaço sideral. O processo seria, na realidade, muito parecido com o lançamento de um míssil intercontinental, com a diferença de que, em lugar de reentrar na atmosfera, que é o que um míssil faria, essa arma seria simplesmente colocada em órbita, né? Então, tecnicamente, não é impossível nem muito complicado. Mas, felizmente, na década de 60, justamente por conta de testes nucleares extra-atmosféricos, percebeu-se que detonações nucleares no espaço sideral teriam consequências absolutamente catastróficas por conta do fato de que uma explosão nuclear fora da atmosfera ela tem um comportamento muito diferente daquela que tem dentro da atmosfera, em que já há, obviamente, consequências destrutivas e em termos de contaminação muito graves. Na atmosfera é ainda maior, porque o pulso eletromagnético gerado por uma explosão nuclear no espaço exterior
ele se propaga sem a resistência que existe na atmosfera, né? E pode contaminar cinturões de radiação que existem ao redor da Terra, chamados cinturões de Van Allen, que fazem com que essa radiação permaneça ativa durante muito tempo. Então, essa percepção de que testes nucleares, não vamos nem falar de detonação ofensiva, mas de que testes nucleares na órbita terrestre seriam catastróficas, foi o que levou os estados, as potências da época, Estados Unidos e União Soviética, a entrarem em acordo para justamente proibir estes testes nucleares em órbita por meio de um tratado chamado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, e mais adiante para a adoção do Tratado sobre o Espaço Exterior, de 67, que proíbe a colocação de armas nucleares no espaço exterior. Então, até o momento, essa proibição é basicamente o principal e talvez o único princípio jurídico específico sobre a prevenção de uma corrida armamentista no espaço exterior que existe até o momento, que é essa proibição jurídica peremptória da colocação de armas nucleares e quaisquer outros tipos de armas de destruição em massa em órbita. Perfeito. E, Cláudio, a gente falou aqui do período da Guerra Fria, mas hoje a realidade geopolítica está mudando bastante. Você diria que as divisões geopolíticas que a gente vê na Terra, elas se replicam no espaço? Infelizmente, sim. Elas têm uma correlação muito grande e, de fato, há um risco de que tanto uma dimensão contamine a outra, como ao contrário, né? Ou seja, tensões geopolíticas na Terra acabem a levar a incidentes no espaço ou o contrário, né? Essas divisões certamente existem. Certo. E hoje também uma outra preocupação não é só com as tecnologias espaciais, mas também como outras tecnologias, como que sejam consideradas disruptivas, como inteligência artificial, comunicação quântica, também possam convergir com as tecnologias espaciais, gerando novas dinâmicas e talvez novos riscos. Como é que estão as discussões sobre o impacto dessas novas tecnologias? Elas estão no momento ainda muito incipientes, né? Nós ainda temos tecnologias antigas para enfrentar. O impacto das tecnologias já consolidadas, né, ainda é um tema. Essas novas tecnologias certamente vão influenciar no ambiente de segurança espacial, nas perspectivas para a prevenção da corrida armamentista no espaço exterior, mas ainda não há um processo específico para o tratamento dessas questões, até porque, como já mencionei, o desafio é ainda mais amplo, porque os desafios convencionais ainda estão por enfrentar. Como eu mencionei, a única proibição juridicamente vinculante que existe diz respeito à colocação de armas de destruição em massa, ou inclusive armas nucleares em órbita. Mas o regime jurídico internacional aplicável ao espaço exterior, ele é absolutamente silente em relação a outros tipos de arsenalização do espaço exterior, né? É importante explicar o que significa esse termo, porque frequentemente se fala em prevenir a militarização do espaço exterior. Esse objetivo é irrealista, porque o espaço exterior já é militarizado desde o começo, né? Os primeiros passos da corrida espacial tinham esse componente militar muito claro, mas a arsenalização, que é a colocação de armas, né, no espaço exterior, é o que se busca evitar. O espaço é usado para propósitos militares desde sempre, e há uma distinção entre o que se pode considerar como usos pacíficos, né, que podem incluir mesmo usos militares não agressivos, como, por exemplo, o uso de satélites para coleta de dados de inteligência, navegação. Então, esse tipo de coisa já acontece há muito tempo. Praticamente todas as Forças Armadas do mundo hoje usam em maior ou menor grau dados obtidos por meio do espaço, né? Mas o que se busca evitar é que esse ambiente seja transformado num campo de batalha, ele próprio. Sem dúvida. E, Cláudio, o Brasil ele já se envolve há bastante tempo com um conjunto de países para preparar as bases de um possível acordo internacional para proibir o uso ou mesmo a presença de armas no espaço. Que tipo de proibições estão sendo discutidas e que poderiam entrar nesse acordo para além da proibição de armas nucleares, como você comentou, que já é algo que está em vigor, né? Que
Que outras proibições estariam sendo negociadas nesse espaço multilateral? Sim. Essas discussões, como eu mencionei, já ocorrem há bastante tempo e elas vêm se dando até recentemente, vinham se dando no âmbito da Conferência do Desarmamento em Genebra, né? Ocorre que, infelizmente, a conferência está bloqueada, não tem sido possível negociar instrumentos novos, embora ela tenha já negociado vários instrumentos importantíssimos nesse campo, inclusive a Convenção para a Proibição de Armas Químicas. Não tem sido possível avançar no tratamento desse tema no âmbito da CD. Então, no âmbito da Assembleia Geral, onde é possível adotar mandatos por meio de voto, é que esse tema vem sendo desenvolvido. Foram criados grupos de peritos governamentais sobre esse tema, sobre a prevenção de armas, da corrida armamentista no espaço, e 2 grupos de trabalho de composição aberta, com a participação de todos os membros das Nações Unidas, que estão se reunindo até o momento. Há uma grande complexidade sobre o que se pode considerar uma arma espacial, né? Há alguns estados que entendem que qualquer objeto espacial, qualquer satélite pode ser usado como arma, o que é um entendimento, na nossa percepção, equivocado, porque embora haja sim uma possibilidade remota de algum satélite com capacidade de manobra em espaço ser usado para propósitos ofensivos, isso seria extremamente improvável e teria um impacto relativamente pequeno em termos estratégicos. O que sim oferece um risco muito maior é a possibilidade de que sejam colocados em órbita satélites especificamente projetados para essa função, para interferir nos satélites de outros países, destruir satélites de outros países. E outro aspecto importante também, então essa questão da definição técnica do que seria uma arma espacial é um dos problemas que nós enfrentamos, mas no nosso entendimento, no entendimento brasileiro, não é um obstáculo intransponível, porque situações semelhantes já foram enfrentadas no passado, né? O tema de armas químicas, por exemplo. Qualquer substância química tóxica pode ser, em tese, usada para matar, né? Mas as que mais provocam preocupação são aquelas que têm um efeito mais letal e que são mais viáveis para a utilização militar. O mesmo se aplica a armas espaciais, né? Uma coisa é você imaginar um satélite de observação da Terra que eventualmente, em situação extrema, poderia eventualmente ser usado como um projétil, mas é altamente improvável que estados façam esse tipo de expediente em lugar de projetar satélites especificamente desenhados para essa função. E existem, além disso, as armas espaciais baseadas em terra, né? São armas são capacidades contra-espaciais, o counter space capabilities, como, por exemplo, as armas antissatélites que eu mencionei antes, né? E, basicamente, são essas dimensões, tanto as já existentes como as armas antissatélicas que já foram testadas, como as potenciais, que seriam satélites especificamente projetados para atacar outros satélites, que seriam considerados no âmbito dessas discussões. Mas ainda não há uma definição multilateralmente acordada. Mas para além das armas em si, existe, por exemplo, um consenso sobre uma eventual proibição de instalação de bases militares em corpos celestes? Sim, o Tratado sobre o Espaço Exterior contém alguns princípios importantes nessa área. O Tratado sobre a Lua também proíbe especificamente a construção de bases militares na Lua e outros corpos celestes. Mas até o momento seriam possibilidades absolutamente, não vou dizer irrealistas, mas ainda distantes, né? O que vem preocupando mais a comunidade internacional são as ameaças mais imediatas, né? São essas que já estão suficientemente maduras e que poderiam ser colocadas em operação, pelo menos do ponto de vista técnico, seria viável, né? Em curto espaço de tempo. Certo. E, Cláudio, no ano passado houve um primeiro passo importante, que foi a aprovação por consenso de um relatório sobre esse tema da negociação de um eventual tratado. De lá para cá, quais foram os avanços nas negociações, nos diálogos multilaterais para
a gente ter uma perspectiva de quando que um tratado realmente poderia vir a ser aprovado. Sim. Uma das várias complexidades que esse tema tem é que há um grupo de estados que entende que a única forma de enfrentar esses problemas é por meio da adoção de um tratado juridicamente vinculante. Outro grupo de estados entende que esse objetivo é irrealista e prefere, portanto, a via da negociação de normas não vinculantes que poderiam eventualmente contribuir para amainar as tensões existentes no ambiente espacial. Então, durante um bom período em que desde que esse tema voltou à baila, ao centro das discussões multilaterais sobre segurança internacional, que começo da década de 2020, esse tem sido um problema sério, né? O relatório do grupo de peritos governamentais sobre prevenção da corrida armamentista no espaço exterior, que você mencionou, que foi adotado no ano passado, em 2024. Eu tive a honra de ser membro desse grupo, de ter contribuído para os trabalhos dele. Ele é a primeira ocasião em que um documento substantivo sobre esse tema foi adotado por consenso no âmbito das Nações Unidas. E ele não tem valor vinculante, ele não é autoexequível, por assim dizer. Ele é um relatório de peritos que participaram em capacidade pessoal, mas indicados por governos, né? Eu, por exemplo, fui indicado pelo governo do Brasil. Outros peritos foram indicados pelos países participantes, Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha, outros países de desenvolvimento, Chile, Egito. Cada um falava em capacidade pessoal, mas tinha, digamos, uma credencial de governo, né? E a ideia era justamente, como sempre é nesses grupos de peritos, considerar possibilidades que eventualmente podem ser usadas no futuro como base para negociações multilaterais. E esse grupo, então, adotou um relatório com uma série de elementos substantivos que, eventualmente, podem ser usados como base para a negociação de compromissos nesse campo, sejam vinculantes, sejam não vinculantes, né? E isso foi, na minha opinião, um desdobramento, não vou tentar exagerar a importância disso, mas teve um certo valor histórico, porque, de fato, é a primeira vez desde que esse tema foi inserido na agenda multilateral, já há mais de 4 décadas. Desde então, houve houve embates entre grupos de países sobre como levar adiante esse processo, uns favorecendo que ele virasse o relatório do grupo virasse um tratado, fosse usado como base para a negociação de tratado, outros favorecendo que esses elementos substantivos virassem normas não vinculantes. O Brasil desempenhou um papel importante para garantir um segmento adequado dessas discussões ao propor, no final do ano passado, na primeira comissão da Assembleia Geral, junto com um grupo de países em desenvolvimento, a criação de um grupo de trabalho de composição aberta que reunisse essas duas perspectivas de uma forma a compatibilizá-las, evitar esse embate que vinha marcando essas discussões até aquele momento. Isso foi, eu acho, uma grande vitória. Foi um momento em que o Brasil e seus parceiros, acho que eu já mencionei, desempenharam um papel importante de mediadores entre posições políticas distintas e que permitiram o encaminhamento de um debate multilateral em bases inclusivas.